Meus irmãos, bom dia a todos. Vocês estão bem? Dormiram bem? A graça e a paz de Cristo a todos, então. Vamos juntos meditar na palavra de Deus, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Vamos falar hoje sobre o prólogo da eternidade, falando a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e como que isso impacta a nossa visão. Vamos ler juntos João 1, do 1 ao 4, para que nós possamos então meditar. Aliás, eu vou fazer a leitura e você me acompanhe. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é uma espada de dois gumes que penetra o nosso coração, Senhor. Ao vislumbrarmos o seu caráter, as suas obras, na sua palavra, a descrição que João nos faz aqui sobre a divindade do nosso Senhor Jesus, isso deve causar maravilhamento aos nossos corações e mentes, Senhor. E que isso seja trazido a nós nessa manhã, não só conceitos doutrinários e teológicos importantes, mas um impacto intenso na nossa vida, no nosso caráter e no modo que nós responderemos à palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui no dia do Senhor, para o Senhor, por meio do Senhor, para podermos então glorificá-lo e exaltá-lo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um livro, se você puder ter a oportunidade de lê-lo depois, é muito bom, que chama A Guerra dos Espetáculos, né? E o autor que escreveu esse livro, o Tony Henk, ele vai falar sobre o fato de que nós fomos criados para um grande espetáculo, né? Por isso que algumas coisas nos chamam a atenção, não é assim? Se você estiver passando em algum lugar e você vê alguém se apresentando, só se você for muito distraído, não é? Mas normalmente os seus olhos estão procurando coisas grandes, não é assim? Os nossos olhos são assim, nós estamos procurando espetáculos, né? Então se a gente passa na rua, vê alguém cantando, a gente para tentar ouvir, entender a música, ver aquele espetáculo. Quando a gente vê uma cantata aqui em cima, não é assim? A gente é vislumbrado com isso, por quê? Porque Deus nos criou para o espetáculo da sua própria glória, da sua criação, da beleza, de quem Ele realmente é em formosura, né? E é claro que o maior espetáculo, ou para o maior espetáculo que fomos criados, é verdadeiramente a imagem, a semelhança, ou na verdade o espetáculo da vida de Cristo, de quem Cristo é, e o espetáculo da cruz. E o autor, Tony Higgs, ele fala que nós então nos distraímos com espetáculos comuns da vida, não é assim? Então nos distraímos com coisas pequenas da vida, onde nos vislumbram muito mais, dinheiro, riquezas, fama, né, conhecimento. Então são pequenos espetáculos diante do maior espetáculo. E eu gostaria de nesta manhã exatamente chamar você a essa realidade, para que você vislumbre os seus pequenos espetáculos diante do maior espetáculo de toda a história da humanidade, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, a beleza e o ser do próprio Deus encarnado. Nesse mês nós começaremos então as mensagens natalinas, né? Onde nós vamos aprender a respeito da encarnação de Cristo. Mas para que você se surpreenda, seja impactado com a encarnação, a doutrina da encarnação de Cristo, você precisa ser impactado com algo anterior que João nos chama para ver aqui, quando ele vai descrever então a respeito da encarnação de Cristo nos próximos versículos. João está chamando você e eu para enxergarmos o prólogo da eternidade. Antes do nosso Cristo ter vindo a este mundo, se tornado um zigoto, habitado um útero, né? Ter nascido, crescido, chorado, experimentado humanidades como a nossa, porém sem pecado, como Hebreus nos diz, João nos descreve um passo antes de vislumbrarmos a encarnação de Jesus. Ele descreve a eternidade do verbo da vida. Esse texto que nós lemos aqui é sem dúvida um dos mais belos textos de toda a Escritura. É a descrição
de quem Cristo é em sua essência, na eternidade, para nos mostrar que esse Deus grandioso, bondoso, amoroso, sublime, escolhe descer a esta terra, o qual Ele mesmo criou, habitar entre nós. João usa o termo tabernaculou, fez sua tenda entre nós, para que então pudesse morrer na cruz do Calvário. Diferente de Mateus e de Lucas, que nos encantam com a narrativa do nascimento, né? Você tem uma manjedoura, você tem pastores, você tem todo um evento, um espetáculo terreno acontecendo ali. João, ele nos leva um pouquinho para mais alto, para que nós enxerguemos de cima, antes dessa encarnação. Tanto que João, na tradição da igreja, ele é o símbolo, né? O animal que representa o evangelho de João é uma águia, né? Por que uma águia na tradição da igreja? A ideia de que João então está voando alto e vendo e expondo a divindade de quem Cristo realmente é, né? Então João nos leva para antes do tempo, para a história de pano de fundo, né? Definitiva da realidade que nós vivemos aqui. E qual que é essa? Que Cristo já existia, que Ele era o verbo de Deus, que Ele é o verbo de Deus. Então, a perspectiva que nós veremos hoje é exatamente essa. E João 1, do 1 ao 4, ele funciona exatamente como um prólogo, o prólogo da eternidade. Por quê? Porque João vai tratar nesses 4 versículos, ele vai introduzir temas nesses 4 versículos, que ele vai falar em todo o seu evangelho depois. Por exemplo, como luz, vida, trevas, testemunho, glória, graça e verdade. E esse texto joanino, ele é construído em cima de uma tensão. Por que uma tensão? Porque você começa o texto dizendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai descrevendo uma tensão, e a gente fica assim, tá, onde vai parar esse texto? De repente o texto vai parar onde? E este verbo da vida tabernaculou, se tornou homem, encarnou e viveu no nosso meio. Então João expressa intensamente essa tensão que nós vemos. O texto, ele é construído então com uma tensão crescente, subindo cada vez mais alto na descrição de quem Cristo é. Então o vislumbre da encarnação deve nos impactar, mas antes desse impacto, algo maior deve acontecer no nosso coração, que é ver quem Cristo realmente é. Agora, uma coisa interessante, né? Por que a divindade de Cristo deve nos impactar? Por que isso é importante para a nossa vida? E é interessante que esse texto de João, ele foi usado num campo de batalha, talvez um dos mais importantes da história da igreja, no século IV. Um presbítero herege chamado Ário começou a ensinar que Jesus era um ser evoluído, tanto que o slogan dele era o seguinte: houve um tempo em que ele não era. Ou seja, em toda a história da humanidade, por causa da queda e do pecado, as pessoas sempre quiseram diminuir quem Cristo realmente é, né? E um fato interessante, né? Uma tradição, ou na verdade uma curiosidade histórica, né? Diz a tradição que Nicolau de Mira, né? Que é conhecido como Papai Noel, que deu essa história, né, com relação ao Papai Noel, estava também no Concílio de Nicéia quando foi feito todo esse processo de estudo, e diz a tradição que ele deu um soco na cara de Ário, quando Ário diz que Jesus era um ser evoluído, né, ou alguém mais evoluído, né? Então o bispo que inspirou a figura do Papai Noel é tido na história com relação a isso. Então perceba que em toda a história da humanidade, e inclusive em nossos corações caídos, vamos ver isso depois, em certo nível, nós queremos diminuir quem Cristo é, para que nós sejamos soberanos sobre áreas, inclusive da nossa própria vida, em como nós vivemos, em como nós administramos. Então, o vislumbre da encarnação, das mensagens natalinas que nós ouviremos, João nos introduz esse fato dizendo exatamente o seguinte: ele era desde o princípio, o verbo que habitava com Deus, que era Deus. E esse texto está estruturado, e eu queria ajudá-lo a pensar a respeito disso. O prólogo da eternidade, que é o nosso tema, né, do sermão de hoje, ele vai nos dar 4 lições importantes do modo em que nós podemos e devemos enxergar o nosso Cristo. Primeiro, a palavra eterna, o verso 1 vai falar isso. Depois, a palavra divina, o verbo divino. Depois, a palavra ou verbo criativo, que não só é instrumento da criação, mas o próprio Criador. E depois nós vamos falar sobre a palavra viva, que é aquele que traz vida para nós. Na primeira lição desse texto, sobre o prólogo da eternidade, nós temos então João descrevendo para a gente algo importante a respeito de Cristo. O que ele fala de Cristo? Que Cristo é a palavra eterna, a pré-existência do Filho de Deus. Olha o verso 1, o que diz aí? No princípio
Era o verbo, e o verbo era o quê? Era Deus. Então João inicia aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, essa obra-prima descrita não na manjedoura, mas na eternidade. Ele vai nos mostrar exatamente a respeito da pessoa de Cristo. E existe uma perspectiva gramatical e exegética aqui, que eu não vou explicar passo a passo para o nosso tempo, mas só para que você entenda elementos importantes. Para entender a grandeza de Cristo, nós precisamos olhar para a gramática do Espírito Santo. O que isso significa? João faz uma alusão direta aqui a Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que aqui ele fala, no princípio, não criou, mas no princípio era o verbo. Em Gênesis é o princípio da criação, o início do tempo e da matéria. João aqui descreve diferente. Em João, ele nos leva à perspectiva de Gênesis, mas ele descreve e nos leva para antes desse início, quando o relógio do universo ainda não tinha começado a bater, quando a matéria ainda não existia. Cristo estava lá. Ele usa então um verbo no tempo imperfeito, indicando uma existência contínua de Cristo e sem início. Ele contrasta isso depois com o verso 3. Olha o que o verso 3 diz: todas as coisas foram o quê? Feitas por intermédio dele. E no verso 14 ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mostrando então a existência humana de Cristo a partir do seu nascimento aqui. Mas ele, antes de mostrar a beleza da encarnação e de que tudo foi formado por ele, João está nos dizendo: no princípio era o verbo. O mundo veio a ser, o verbo era. Isso então estabelece a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem vida em si mesmo, ele não faz parte da obra criada, ele é a fundação da ordem criada. E essa afirmação, ela vai correr em todo o Evangelho de João. Então olhe só comigo, alguns textos aqui. João 8:58 diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 17:5, olha o que o texto diz: glorifica-me, ó Pai, com a tua glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então João afirma teologicamente, ou o que João afirma teologicamente no versículo 1, ele vai expandir isso em todo o seu evangelho, mostrando exatamente o seguinte: Cristo é Deus, a divindade de Cristo Jesus. E isso é interessante. O que essa doutrina, o que essa teologia, qual a importância disso em um mundo teológico e doutrinário, mas ao mesmo tempo como isso impacta a nossa existência neste momento aqui? Porque a gente tem a tendência de achar que estudar ou pensar sobre doutrinas tão importantes como essa, como a encarnação de Cristo, ou como a pré-existência de Cristo, o impacto que tem na nossa vida? Muitos. Eu quero citar alguns exemplos aqui só, tá? Primeiro, saber que Jesus é a palavra eterna não é uma teologia abstrata, é o remédio mais potente e profundo para as crises existenciais modernas. Por que para crises existenciais modernas? Primeiro, para a cura da instabilidade e da ansiedade. Nós vivemos em um mundo líquido, onde tudo se perde, economia, saúde, não é assim? Tudo é transitório nesse mundo, mas o nosso Deus não. Nós temos a tendência de pensar sempre em início, meio e o quê? E fim, não é assim? Desde quando a gente é pequenininho, que a gente começa, a gente desenvolve, a gente termina. Tudo isso, nós pensamos dessa forma. Mas o nosso Deus não é assim. Ele não teve início, tem meio, não tem fim. Então, no mundo onde tudo é líquido, onde tudo se move, onde tudo se movimenta, a pergunta essencial para a gente é: quem é o nosso Salvador verdadeiramente? Porque o nosso Salvador, o que nós cremos na nossa confessionalidade bíblica, é que é Cristo. E Cristo não se movimenta, não muda, Ele não melhora, Ele sempre existiu, Ele é a fundação de todas as coisas. E a perspectiva que o texto traz é que uma alma que não confia em Cristo, ela vai flutuar com todas as coisas que flutuam juntos: riquezas, dinheiro, fama, saúde, família. Mas João está nos mostrando quem Cristo verdadeiramente é, porque nele nós temos a certeza de que Ele era antes de tudo e que Ele continuará sendo depois de tudo, porque é nele
que o nosso coração deve estar firmado. Tem um autor chamado Herman Bavinck que ele fala o seguinte: Cristo é a rocha dos séculos. Nele o tempo e a eternidade se encontram, e o coração inquieto encontra descanso naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque tentamos ter a estabilidade ou a essência de quem Cristo é, ou que Ele tem. Nós não podemos. Há um só Deus nesse mundo, e esse Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele em que o nosso coração deve confiar. Paul Tripp, um autor, ele diz assim: os seres humanos foram criados para viver em um estado de deslumbramento, reverente a Deus. Quando perdemos esse deslumbramento por Deus, procuramos preencher esse vazio com coisas criadas, e isso é a gênese de todo vício e ansiedade. João, então, capítulo 1, verso 1, ao apontar para a divindade de Cristo, nos faz algo muito intenso, que é recuperar o nosso deslumbre, o nosso maravilhamento de quem Cristo é. E quando nós olhamos para quem Cristo verdadeiramente é, a nossa alma pode encontrar descanso em um Deus que sempre existiu por toda a eternidade, e que Ele conhece o princípio, porque Ele criou o princípio, e Ele conhece o fim, porque Ele estabeleceu o fim, e que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Salmo 139. Mas João vai além. Depois que João estabelece a divindade de Cristo, depois que ele mostra no princípio era o verbo, ele vai falar sobre o relacionamento do verbo com o Pai, com o próprio Deus. Olha o que ele diz. Ele vai dizer o seguinte, o texto, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo diz o quê? Estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? João faz uma coisa interessante aqui. O texto continua, e o verbo estava com Deus. A preposição que João usa aqui no texto significa que em direção, junto, face a face. O que isso significa? Que a ideia é que Jesus, o verbo, não estava perto de Deus, mas ele estava em íntima comunhão com Deus, em relacionamento com o Pai. Não é só proximidade, é algo que vai além dessa perspectiva aqui no texto, quando nós lemos. Ou seja, existe uma relação intensa, voltado ativamente para a pessoa do Pai. É isso que o texto está dizendo. É um conhecimento ou é um relacionamento de plena igualdade, de conhecimento ou de reconhecimento recíproco. Ou seja, isso traz a perspectiva de que não está falando só de personalidade, mas está falando de que o verbo era Deus também, dentro dessa perspectiva relacional. O verbo é coeterno, coigual, coessencial ao Pai. E é interessante que a doutrina da Trindade não é um mistério matemático, mas uma necessidade lógica para a própria essência do fato de que Deus é amor, quando fala desse relacionamento. E o que isso significa? O relacionamento íntimo que João descreve aqui sobre o verbo estava com Deus, ele vai ampliar isso em todo o Evangelho de João. Olha só comigo em João 17, 24, quando ele diz assim: Jesus ora ao Pai, pois tu me amastes o quê? Antes da fundação do mundo. O amor do Pai pelo Filho é a raiz de toda a nossa salvação. Então o conhecimento da Trindade, ele também afeta, e esse relacionamento que João descreve com Cristo na eternidade, o prólogo da eternidade, diretamente a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, meus irmãos. A imagem e semelhança de um Deus que é relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. E nossa solidão mais profunda, interessante isso, né? Nós vivemos hoje numa sociedade a sociedade mais conectada de toda a existência da humanidade, não é assim? Só que nós temos hoje uma sociedade mais doente do que toda também sociedade já existiu. Em que níveis? Principalmente existenciais, solidão. Não é assim? As pessoas sentem solidão, medo de ficar... Pergunta para as pessoas, algumas delas, qual é o maior medo que as pessoas têm hoje nessa sociedade que vivemos? Medo de ficar o quê? Sozinhas, não é assim? Por isso que tem aquele pensamento, mas e se eu ficar sozinho? Se morrer? Se ficar, foi embora, acabar? Por quê? Porque é um medo não só da época, mas é um medo existencial.
Ou seja, a nossa solidão ou os medos em que nós sentimos não é curado pela inserção de mais pessoas nos nossos relacionamentos. Você pode ter quantos amigos você quiser, mas o texto nos traz a ideia de que a nossa solidão mais profunda não é curada por mais pessoas, mas por sermos inseridos pela fé em Cristo na comunhão da Trindade, à mesa da Trindade, como Cristo estava com o Pai. A solidão humana é apenas a dor de estar fora desse relacionamento eterno. E se você é salvo por Cristo Jesus, você já está nesse relacionamento eterno. E o que você faz? Usufrui desse relacionamento. Por isso, quando a gente fala sobre buscar a Deus, ler as Escrituras, orar, parece aquelas coisas, jargões evangélicos de vai lá e faça alguma coisa, mas existe uma realidade doutrinária por trás de afirmações simples que nós fazemos no dia a dia. Por que devemos orar mais? Porque Deus quer que a gente ore. Ok, mas é porque nós estamos num relacionamento profundo, que cura verdadeiramente o vazio e a solidão da alma humana. E quando nós não buscamos a Deus, nós buscamos vícios, desenvolvemos atitudes pecaminosas, porque há o pecado no nosso coração, e temos a tendência então de buscar consolo e zelo e amor e preenchimento de coração e de significado de vida em coisas que são criadas e não no próprio Criador. E João está chamando a gente para dizer o seguinte: vislumbre com o Criador. Meus irmãos, eu escrevi uma pastoral, está no link, está no aplicativo, e eu escrevi uma frase que, quando veio na minha cabeça, teve um impacto grande no meu coração. Cristo, esse Deus o qual nós estamos descrevendo, porque João está descrevendo, ele se torna um zigoto, ele habita um útero, ele nasce nesse mundo, experimenta situações para cumprir o plano redentivo. Isso é vislumbrante. No dia a dia, parece tão simples para a gente, porque são processos muitas vezes naturais. Cristo teve parte do processo natural biológico, porque ele não foi concebido entre a relação de um homem e uma mulher, mas a outra parte do natural aconteceu, do biológico, e ele fez isso, o Deus do universo. Olha só que interessante, uma informação para você. Quando Lucas escreve a respeito da missão de Jesus, falando de Zaqueu, lembra de Zaqueu? O Senhor fala o seguinte para Zaqueu: convém que eu esteja, ou que eu vá, na sua casa. É interessante que a cidade que Zaqueu morava naquela época, de forma geográfica, era a cidade mais baixa de toda a região existente naquela época. E a perspectiva teológica e geográfica do texto é o seguinte: Cristo sai das mais altas alturas, para ser redundante mesmo, e ele desce a mais baixa cidade existente no globo terrestre ou na terra. Então ele fez isso por nós, para se relacionar pactualmente conosco. Então a forma como as pessoas da Trindade se relacionam é o nosso modelo ético na igreja, no casamento, na vida. Ou seja, a ideia de somos chamados a imitar essa honra mútua que um tem pelo outro, a servir, a amar profundamente e principalmente ser amado pelo nosso Deus. Como você trata aqueles que são diferentes de você? O seu modelo relacional e de busca de consolo deve ser exatamente o modelo da Trindade. Mas além de João mostrar a eternidade, a divindade, ele também vai mostrar a obra de Cristo na criação, o papel criativo. Olha o versículo 2, diz assim: ele estava no princípio com Deus, e aí o texto 3 fala, o versículo 3 fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A preposição que João usa aqui traz a ideia de que Cristo como agente ativo e instrumental da criação. O que isso significa? Ele não é só o modelo ou a ideia da criação, mas o executor da criação. E os outros textos vão mostrar isso para a gente. Então o verbo que ele traz aqui é que, diferente do que ele cria, ele é eterno, mas agora aquilo que ele cria passa a existir. O verbo era, o mundo veio a ser. João deixa muito claro isso para a gente aqui. Em João 1,3 não é uma ideia isolada, mas ele está em harmonia com outras passagens que definem o papel de Cristo na criação.
Ou seja, Cristo tem o poder criativo. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Hebreus 1,2 diz o seguinte: o Filho é aquele por quem Deus fez o universo. Ou seja, o Logos não apenas trouxe o universo à existência, mas além de ter trazido a existência, ele faz o quê? Ele sustenta a existência. Ele é o fundamento, a estrutura lógica subjacente de toda a nossa realidade. Cristo é aquele o qual devemos interpretar a nossa vida. Ele deve ser a nossa lente. Mais do que a lente, ele deve ser aquilo que são os nossos próprios olhos. Cristo, que deu vida, que criou todas as coisas, ele deve ser por meio dele em que nós então interpretamos a vida. E o verbo criador é o mesmo que realiza milagres e sinais em João. Olha só: água em vinho em João 2, cura do cego de nascença em João 9 e ressurreição de Lázaro em João 11. Então aquele a quem está a vida, o que criou a alma e que também traz a nossa existência. Como que isso impacta a nossa vida aqui? Primeiro, a crise, ou cura a crise de sentido e propósito. Qual o seu propósito na vida? Por que você existe? Eu existo para a glória. Mas como a gente se perde disso, não é verdade? Nós nos perdemos disso. São afirmações confessionais valiosas para nós, e é uma realidade, é verdade. Mas se formos feitos por meio dele e para ele, o propósito central da vida é encontrado apenas numa pessoa, no Logos, no Verbo, no Cristo. Eu não existo. Claro, nós nos conectamos a coisas em que vivemos, isso não tem como não. Mas a minha existência de vida não é a minha família, não é o que eu tenho, são meus diplomas, é isso. Isso faz parte de um mundo criado que Deus nos deu para que nós vivamos nele. Mas a essência da existência é o próprio Cristo. Ele tanto traz existência quanto dá significado subjacente de toda a realidade. O Logos é a lógica que mantém tudo junto. Isso nos dá segurança intelectual, no sentido de pensar a respeito de quem Cristo é e como nós dirigimos a nossa vida. Então, mesmo num caos pessoal no sentido de doença, dores, problemas, desafios familiares, criação de filhos, tem dia que está um caos a vida, não é verdade? Tem dia que eu não quero nem levantar na cama. Você também não quer, né? É assim a nossa vida. Tem dia que você não quer enfrentar aquele problema. Tem dia que você fala assim: de novo, meu Deus do céu. Mas o que traz ordem ao caos? Aquele que sustenta todas as coisas e traz realidade à nossa existência, o próprio Cristo. Não há área na sua vida, família, trabalho, finanças, que não tenha sido feita por Ele e que deve permanecer nele. Essa é a realidade da sua existência. David Polius fala uma coisa interessante, ele diz assim: nós só podemos adorar a nós mesmos ou ao Criador. A humildade é o reconhecimento que somos a coisa feita, o verbo que João usa aqui, e não o Criador. A soberania criacional de Cristo aniquila o nosso orgulho. Irmãos, tudo o que temos não pertence a nós, pertence ao nosso Criador. A nossa vida, o nosso significado e a nossa existência. Rendemos a Ele o direito de propriedade sobre tudo o que somos e o que temos, porque já é dele. E por fim, João, além de falar a respeito da eternidade, divindade, o poder criativo e sustentador de Cristo, ele vai falar, finalizando, sobre a palavra viva, a fonte da verdadeira vida. Olha o versículo 4: a vida estava nele e a vida era o quê? A luz dos homens. João chega àquilo que mais nos impacta, o verbo como fonte de toda a existência da vida. João usa a palavra zoe, que quer dizer uma vida não biológica, mas uma vida no sentido mais elevado, a vida eterna. João está dizendo a respeito disso, que Cristo é a própria vida. Ele não usa uma palavra bios, mas ele usa vida. E ele fala vida como luz. Então olha só que interessante. A vida de Cristo se manifesta com dois propósitos teológicos e doutrinários. Primeiro, revelação. A luz de Cristo é o conhecimento de Deus no meio da escuridão. E a exposição,
essa luz expõe o meu estado real. A vida de Cristo, a luz de Cristo, expõe quem verdadeiramente eu sou. O verbo que trouxe a vida biológica lá em Gênesis, agora traz a vida eterna para aqueles que foram mortos pelo pecado. Cristo é o cabeça da nova criação. Esse versículo serve como índice de todas as grandes declarações que João vai dizer depois. João 1,4, ou João 6,36, eu sou o pão da vida. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. E João 1,4, por isso Jesus declara, eu sou a luz do mundo. João 8,12. A palavra viva teve que experimentar a morte. Antagônico isso às vezes, né? Mas é a realidade. A vida experimenta a morte. A luz é coberta de trevas ou de escuridão, quando Cristo diz na cruz, meu Deus, por que me desamparastes? Aquele que trouxe a vida para nós, teve de experimentar a nossa morte e a nossa escuridão. Claro, sem pecado. O prólogo da eternidade prefigura aquilo que acontece na cruz do Calvário. Aponta para lá. Como que isso tem um impacto na nossa vida? A cura da morte espiritual e do vazio que nós podemos sentir. Então, muitas pessoas buscam sentido em coisas criadas, mas sentem mortas, não é assim? As pessoas, o mundo vive assim, luta, coloca a bandeira no topo da montanha, cheguei, mas qual que é o resultado disso? Às vezes se sentem mortas. O mundo está em trevas, vivendo o caos moral e sem padrão de verdade, mas Cristo é a nossa luz. Ele é a luz que ilumina a nossa mente e a nossa direção. Nós devemos buscar orientação moral, espiritual, dentro de uma cultura quebrada e caída, na própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que quem Ele é tem um impacto exatamente intenso sobre a nossa existência aqui. E João escreve esse espetáculo, que ainda a gente vai ver lá na frente, do Deus encarnado, para causar um impacto no nosso coração. João escreve isso para que nós possamos agir com um imperativo. E qual que é o imperativo que João pede para a gente aqui? A fé. Olha o que ele escreve no texto de João 20:31. Essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, qual é o resultado? Tenhais vida em seu nome. O prólogo é a arquitetura da nossa fé. João nos apresenta esses 4 pilares: a palavra eterna, a palavra divina, a palavra criativa, a palavra viva. O que o Evangelho de João exige da minha pessoa e da sua, diante dessa majestade, não é apenas admiração teológica, é maravilhamento de vida. Ele quer que nós creamos, e Ele quer que nós vivamos. A resposta simples e crucial é: tenham fé, acreditem nisso. Isso tem um impacto importante, significativo na sua vida. Lembre-se, Deus nos criou para espetáculos, e o maior espetáculo, e o que verdadeiramente restaura, consola a nossa alma, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos os seus olhares, os meus olhares, ainda que vivamos num mundo criado por Deus lindo, de muitas belezas, e Eclesiastes diz, aproveite esse mundo, mas que todo o nosso maravilhamento não esteja na criação, mas esteja no Criador. Então, quando falarmos da encarnação de Cristo, que ao sermos impactados por esse maravilhamento, por esse acontecimento redentivo, sejamos então impactados por algo anterior a isso que João nos diz. O Verbo estava com Deus e Ele era Deus. Que a divindade de Cristo cause esse impacto no nosso viver, hoje e para todo sempre, onde nós cantaremos e louvaremos e veremos mais uma vez, por toda a eternidade, aquele a quem nós esperamos em toda a sua plenitude, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.